beleza? Zacarias, capítulo de número 3. Zacarias, capítulo de número 3. Amém? Quero mandar um abraço para o pastor Caleb, está nos assistindo. Irmãos, tem que ser muito crente, não tem? Para orar por corintiano. Ele é um corintiano, irmãos, e Deus colocou no meu coração para orar por ele. Não tem que ser crente? Então Deus abençoe, é um amigo, já esteve ministrando aqui. Que o Senhor possa cuidar da sua recuperação. Nós estamos aqui na intercessão por você em nome de Jesus. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu quero pedir para todos que redobrem a sua atenção. Amém? Todos para redobrar a atenção. É uma palavra que tem muitos detalhes. Zacarias, capítulo de número 3. Vai falar sobre um homem chamado Josué. É o sumo sacerdote Josué. Amém? Para que você entenda, não é o Josué que esteve sucedendo Moisés, que através dele conquistaram Jericó, entraram na terra prometida. Não é esse Josué. Esse Josué é um sumo sacerdote. Amém? Josué, sumo sacerdote. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué vestido de vestes sujas. Você está com a sua Bíblia aberta? Eu queria pedir um favor a você, que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, que você grifasse esse versículo. Esta parte: Josué estava com as vestes sujas. Glória a Deus. Estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. Tirai-lhes estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Olha só, coloca aí vestes finas, grife isso por favor. Amém? Grife isso. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Olha aqui para mim, com a sua Bíblia aberta. Olha que cenário incrível. Olha que cenário poderoso. Irmãos, eu me debrucei diante desse capítulo de número 3, por algumas horas, pedindo a Deus para que nos ensinasse nos detalhes sobre essa questão. É muito poderoso o que nós estamos vendo aqui, mas você precisa entender qual que é o cenário, qual que é o contexto do que nós estamos falando. Lembra que eu acabei de falar sobre o profeta Ageu,
que confrontou o povo porque eles não estavam cuidando da construção do templo. Lembra? Acabei de falar. O profeta Zacarias, ele é contemporâneo do profeta Ageu. Eles profetizaram na mesma época. O profeta Zacarias, ele nasceu no exílio babilônico. Quando eles foram liberados, então Deus o levantou para ajudar o profeta Ageu a dar um tranco, sabe, igual o pastor Mateus falou aqui, carro velho que só pega no tranco. Isso, Deus levantou o profeta Zacarias para confrontar. O profeta Zacarias tem várias visões, capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3 é a quarta visão que o profeta Zacarias está falando, está tendo. Zacarias, ele era profeta e sacerdote, portanto ele era da linhagem de Arão, da tribo de Levi. O profeta Zacarias, o livro do profeta Zacarias, ele está nos profetas menores, não de estatura, mas de participação. Ele tem 14 capítulos. O livro do profeta Zacarias é o livro mais messiânico. O livro do profeta Zacarias é o livro mais apocalíptico e escatológico dos profetas menores. O livro do profeta Zacarias, ele tem 40 citações do Novo Testamento. Inclusive, nós vamos ver ele profetizando sobre as 30 moedas que o mestre foi vendido. Nós vamos ver o profeta Zacarias profetizando o renovo, apontando para Cristo. Na quarta visão de Zacarias, Zacarias olha e vê um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote que está diante de Satanás. Irmãos, qual que era o papel do sumo sacerdote? Representar o povo diante de Deus. O profeta, ele representa Deus diante do povo. Deus passa para ele a profecia e ele entrega ao povo. O sumo sacerdote, ele pega do povo e entrega para Deus. Só que nós temos um problema aqui. Como que um sumo sacerdote que vai representar o povo está com as vestes sujas? E Satanás se apresenta diante de Deus, porque, irmãos, ouça o que eu vou dizer: Satanás não perde a oportunidade. Satanás não perde a oportunidade. Irmãos, mesmo quando o homem é íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal, ele fez questão de fazer uma visita para Deus, para tentar acusar Jó, para tentar tirar Jó do foco. Ele disse a Deus: ele só te serve com essa fidelidade porque o Senhor tem cercado ele de bens. Só que agora Satanás não está tentando tirar o foco de Deus de um homem justo, é de um homem que tem muita coisa para pagar. Irmãos, como diz aí o ditado, ele devia no cartório. Se fosse puxar a ficha dele, irmãos, tinha problema. Só que vão dizer alguns historiadores que esse cenário dos primeiros versículos do capítulo 3 vai dizer que é uma espécie de um tribunal. Um tribunal, olha só, está Satanás, é o advogado de acusação. Está Josué, é o acusado. Está Deus, o juiz. Só que também está Jesus. Jesus está como advogado de defesa.
Satanás está acusando, só que com muitas provas. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa, com muitas provas. Imagine você, eu nunca participei de um julgamento, mas imagine você participando de um julgamento, tendo muita coisa para pagar. Você já vai para esse julgamento como condenado. Se você deve, você vai condenado. Eu tenho certeza, eu vou pagar o meu preço. Vou ser preso, ou vou pagar cestas básicas, ou vou trabalhar, vou fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu devo. Josué devia. Só que a sorte de Josué é que ele estava diante de Deus, que é justo juiz, e diante de um advogado de defesa. Olha aqui para mim, por favor, só para você entender essa introdução. Se for procurar dentre nós aqui, não existe um justo. Se Satanás for pegar, nós temos muita coisa para pagar. Só que olha o que a Bíblia diz. 1 João capítulo 2, versículo 21. E eu quero que você abra a Bíblia, e eu quero que você grife esse versículo. Sabe por quê? Porque nós temos algo ao nosso favor. Nós estamos diante do nosso advogado, e olha o que o apóstolo João escreveu: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Você pode olhar para esse irmão bonito do seu lado e dizer assim para ele: nós devemos e muito. Fala aí, por favor, me ajuda aí. Diga para ele assim: nós devemos e muito. Só que nós temos um advogado ao nosso favor. Nós temos um advogado ao nosso favor. Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, ou contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Ele pagou um preço de sangue por mim e por você. Ele é o nosso advogado. Irmãos, quando Satanás for te acusar, você vai dizer para ele assim: o Senhor te repreenda, Satanás, porque eu tenho um advogado que ele cuida das minhas causas. Sabe qual é o interessante? É que se você tiver uma causa e for colocar na mão de um advogado, você vai precisar falar para esse advogado todos os detalhes: o ano, o dia, as horas, tudo no detalhe. Para quê? Para que ele fique sabendo do teu caso, para conseguir te ajudar. Deixa eu te dar uma boa notícia: ele conhece tudo de você. Ele sabe onde você mora, ele conhece o seu tipo sanguíneo, ele sabe que hora você levanta, que hora você dorme, ele sabe aonde você trabalha. Eu não posso saber nada de você, mas o advogado, o Jesus Cristo, aquele que advoga a tua causa, ele conhece você nos mínimos detalhes. Olha que interessante, olha o versículo 2, Zacarias, capítulo de número 3, versículo de número 2. Mas o Senhor disse a Satanás. Irmãos, quem devia aqui? Quem estava devendo? O sumo sacerdote Josué. Qual foi a vez aqui? Você vai ler, você leu comigo aqui, você chegar em casa, você lê, e eu tentei ler, eu li várias vezes e tentei achar, eu não consegui achar nenhuma vez Josué falando alguma coisa e tentando se justificar de alguma coisa. O Senhor falando para Satanás: o Senhor te repreenda. O anjo falando para Satanás: o Senhor te repreenda. Sim, ó Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Olha que detalhe:
Olha que detalhe. Sim, Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Qual que era o cenário que eles estavam? Jerusalém. O que o sumo sacerdote Josué precisava fazer? Representar o povo em Jerusalém. O povo estava caído, precisando se encher, precisando se levantar. Em qual localização? Em Jerusalém. Por isso que Deus fala para Satanás, o anjo fala para Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Deus está dizendo assim: não será o pecado do sumo sacerdote que impedirá a realização da minha obra nesta cidade. Você não pegou não, irmãos. Deus está claramente dizendo para Satanás: se o problema todo for esse pecado, eu limpo, eu purifico, eu justifico, mas a minha obra será concretizada nesta cidade. Existe um templo a ser erguido, existem muros a serem erguidos, existe a palavra de Deus para ser pregada, e isso não será impedimento. Por quê? Porque eu chego para justificar o meu povo. Irmãos, é como se fosse um sumo sacerdote improvável. Entenda isso. Ele nasceu na Babilônia, ele era novo. O culto na Babilônia não existia, o ofício sacerdotal na Babilônia não existia. E quando ele vai para fazer, ele está com as vestes sujas. E o que Satanás vai falar? Você não pode. E o que Satanás vai falar? Não, você não pode. Olha o que Satanás está tentando impedir aqui, irmãos, preste bastante atenção. Sabe o que Satanás está tentando impedir? O fogo queimar no altar. Nesse contexto histórico, tinham 4 pessoas super importantes. Esdras. O Esdras, ele conhecia a palavra. E se você ler no livro do Esdras, você vai ver que ele, no capítulo 7 ou 8, se não me falha a memória, ele abre a palavra e prega a palavra para todos aqueles que estão ali. Ele conhecia a palavra. O papel do Esdras era pregar a palavra. O papel do Neemias, que era uma pessoa super importante, era reerguer os muros. O papel de Zorobabel era reconstruir o templo, cuidar da organização. Aí Deus está dizendo: não adianta ter templo bonito e de pé, não adianta ter muros de pés e bonitos, não adianta ter uma organização se não tiver o fogo queimando no altar. Deus está dizendo: o muro é importante, Deus está dizendo: o templo é importante, Deus está dizendo: a palavra é importante, mas Deus está dizendo: não pode faltar o fogo no altar, não pode faltar aquele que se coloque à disposição do Senhor para entregar o sacrifício. Ah, meu Deus. Olha para esse irmão bonito do seu lado, diz assim para ele: não adianta nada você ser bonito desse jeito e faltar fogo no altar. Agora ele vai até orar. Você chamou ele de bonito, irmão? Sabe qual é a maior das nossas missões? É não deixar a chama se apagar. Sabe qual é a nossa maior missão? É entrar diante de Deus. Porque a Bíblia faz questão em dizer que esse tribunal está acontecendo diante de Deus, e o sumo sacerdote está diante de quem? De Deus. Sabe qual é outro detalhe que eu aprendo nessa palavra? Não existe purificação de pecado, não existe renovo, se não for diante de Deus. Deus quer fazer algo muito grande com você, mas você não se coloca à disposição de Deus para esse algo muito grande acontecer.
Sabe o que Deus está falando com a igreja de Peruíbe? Deus está falando para a igreja de Peruíbe: tem renovo, tem graça de Deus, tem perdão de Deus, mas o fogo precisa estar aceso diante da minha presença. Olha outro detalhe: o Senhor que escolheu Jerusalém. É como se Deus estivesse falando aqui para nós: nós estamos em uma grande missão, sim ou não? Amém ou não amém? Amém. Nós estamos em uma grande missão, sabe qual é? Ganhar Peruíbe para Jesus. Ah, meu Deus, eu não sei você, mas eu estou sentindo Ele aqui na casa. Só que para Satanás isso não iria acontecer, porque nós somos todos pecadores. Isso não iria acontecer porque nós, diante de Deus, diante do tribunal, estamos sujos. Só que Deus faz questão de dizer para nós e para Satanás em primeiro lugar: eu escolhi Peruíbe e eu te repreendo, Satanás. Ei, trazendo para mim e para você, Deus está dizendo, o anjo do Senhor está dizendo a Satanás: o Senhor te repreenda. Sim, Satanás, o Senhor te repreenda. O Senhor que escolheu Peruíbe te repreenda. O Senhor que escolheu as famílias de Peruíbe te repreenda. Por quê? Porque nada será impedimento para essa cidade se render diante do Senhor. Aí, irmãos, se for falar sobre versículos, eu anotei alguns aqui. Olha o que diz em Isaías capítulo 43, versículo 1. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ei, escute aqui: não será o pecado que vai te tirar de Deus. Hoje tem justificação para a tua vida. A graça de Deus está tomando o ambiente para dizer para a igreja: tu és meu, eu te chamei pelo teu nome. Tem pessoas, nós, a igreja do Senhor, nós fomos chamados por Ele. Ei, deixa eu te dar uma boa notícia: quando Satanás for te acusar, você vai dizer: ei, o Senhor me chamou, ei, o Senhor me escolheu. Você foi rejeitado, você já não tem mais jeito para você, porém eu sou chamado e escolhido pelo meu Deus. Olha para esse bonito aí de ser escolhido. Deus te escolheu. Ele diz: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém. Deus está falando sobre escolha. Ei, você não está sozinho não. Você tem um Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Olha o que vai dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O pecado nos põe em trevas, o perdão de Deus nos leva para a luz. Eu vos chamei das trevas para a maravilhosa luz. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos chamou. Poderia ficar citando aqui, irmãos, muitos versículos. João capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolhestes a mim,
mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Está aqui uma explicação básica. Às vezes, poxa, por que eu oro em nome de Jesus? Está aqui: tudo que em meu nome pedir ao Pai. Por isso que a gente chega diante do Pai falando em nome de Jesus. Aí ele vai dizer assim: olha o que ele vai dizer: eu escolhi Jerusalém, não é este para mim um tição tirado do fogo? Aí ele vai dizer: não é este para mim um tição tirado do fogo? Sabe qual é a referência aqui? Sabe qual é o fogo? O fogo foram os 70 anos que o povo de Deus passou sendo queimado pela provação, pela escravidão, por tudo. Irmãos, na Babilônia não tinha, eles penduraram a harpa no salgueiro e não tinham motivos para adorar a Deus, mas foi porque eles deram as costas para Deus. Só que aquele fogo tinha um prazo de validade. Tição tirado do fogo. Imagine, você já viu uma madeira tirada do fogo? Irmãos, se alguém não tirar aquela madeira do fogo, o fogo consome ela todinha. Não tem situações que nós passamos que é só Deus me tirou dessa, porque se fosse por mim eu não teria saído. Ele diz: este é um tição tirado do fogo. Só que aqui, irmãos, eu preciso correr porque eu preciso. Olha o que me encanta que Deus nos escolheu não porque somos perfeitos, mas para a gente se tornar perfeito diante dele. Deus não nos chamou porque nós fazíamos boas obras, mas Deus nos chamou para praticar boas obras. Deus não nos chamou porque a gente acreditava, não, Ele nos chamou para crer. Deus nos chamou porque a gente era amoroso, a gente ama, não, mas Deus nos chamou para amar. Diante do tribunal, olha o que a Bíblia vai dizer. Olha o versículo 4, por favor. Ah, meu Deus, como é bom estar diante da tua palavra. Como é bom estar diante da tua palavra. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E ele lhe disse: eis que tenho feito que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Zacarias capítulo 3, versículo 4. E te vestirei de vestes finas. Olha primeiro, eu vou fazer passar diante de ti a tua iniquidade. Por quê? Porque o povo não pode ficar sem um sacerdote. Eu vou te perdoar. Só que mais do que perdoar, eu vou trocar as tuas vestes, porque não adianta eu te perdoar e você continuar com as vestes sujas. Olha que interessante. Quem foi que trocou as vestes dele? Foi Josué? Não, Josué estava sendo servido. Porque todas as vezes que nós quisermos dar um jeitinho para o nosso pecado, vai ter problema. Ei, escute aqui, por favor. Todas as vezes que pararmos para tentar dar um jeitinho para cobrir o nosso pecado, vamos ter problema. Vamos ter problemas. Quer ver? Quer ver o problema? Abre aí sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 7. Gênesis 3, 7. Olha o que a Bíblia diz: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si
aventais. Só que quando Deus desceu, eles se esconderam, porque Deus descia na virada do dia para ter relacionamento com eles. Porém, eles tinham desobedecido. A escama dos olhos caiu. Eles então olharam e viram: nós estamos nus, ou seja, pecamos. Agora nós vamos dar um jeitinho para essa situação. Coseram folha, fizeram aventais e está tudo certo. Deus disse: opa, não é assim. Porque quando a gente tenta dar um jeitinho na nossa situação, a gente acaba se complicando. Deus disse: eu vou mostrar para vocês como que é. Gênesis 3:21, olha o que diz. Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Primeiro, eles se vestiram. Deus diz: está errado, não é assim que funciona. Eu vou mostrar para vocês como que funciona. Deus, de peles, sacrificou um animal, teve derramamento de sangue, pegou a pele do animal, os cobriu e disse: agora está certo. Sabe o que Deus estava falando? Lembra quando nós estudamos aqui sobre a tipologia bíblica? Não existe vestes novas sem derramamento de sangue. Deus está apontando para Jesus no Calvário, dizendo: a minha graça vai descer sobre o meu povo. Por quê? Porque o sangue do meu filho será entregue, derramado por todos vós. Deus está dizendo: quando você tenta se vestir, dar um jeito, você dá um jeito errado. Deixa que eu resolvo isso. Eu vou cobrir vocês. Precisa ter derramamento de sangue, precisa ter derramamento de sangue, precisa ter sacrifício. Êxodo capítulo 12 vai dizer o sacrifício. A Páscoa, que simboliza o nosso Jesus, um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, que foi substituído pelo primogênito, que foi ele não tinha defeito algum, ele não tinha problema, ele não tinha pecado, porém ele foi substituído. Levante a mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Existe renovo das tuas vestes essa noite, e o renovo virá pelo sangue de Jesus. Pecou, é só o sangue de Jesus para nos purificar. Quando a gente tentar dar um jeitinho, vai ter problema, mas é necessário o sangue de Jesus. Só que mais do que isso, sabe o que ele faz com aquele homem? Ele troca a mitra sacerdotal. Ele diz: a veste eu já troquei, eu troquei, agora põe uma mitra nova na cabeça dele. Uma mitra sacerdotal tinha um escudo, uma placa de ouro, escrito: santidade ao Senhor. Se o sacerdote andasse com a cabeça curvada, a mitra caía. Escute o que eu vou dizer para você. Tudo que mais Satanás quer é que você ande de cabeça baixa. Deus disse assim: eu vou fazer diferente com ele. Eu vou trocar as vestes, perdoar o pecado, fazer com que passe as transgressões, mas eu vou fazer além. Eu vou renovar a autoridade dele. Eu vou fazer além, eu vou renovar a autoridade dele. Santidade ao Senhor, porque sem santidade nós não temos autoridade. Sem santidade ao Senhor nós não temos autoridade. Sem santidade ao Senhor nós não chegaremos a lugar algum. Deus está dizendo: eu vou fazer a obra completa. Sabe, irmãos, nós já aprendemos aqui que Deus sempre faz além. Deus sempre faz além. Quando a gente para analisar a história do filho pródigo, o filho pródigo queria voltar para a casa do pai, e ele disse assim: os escravos do meu pai estão comendo melhor do que eu quero ser tratado como escravo.
Aí o pai fala assim: tem mais para você. Eu vou resgatar diante de você. Eu vou colocar a autoridade de filho novamente sobre você. Você não será escravo, você retornará como filho, porque Deus faz além. Deus faz além. Você pode levantar as tuas mãos que eu quero profetizar sobre a tua vida. Talvez você já orou, talvez você já buscou a presença de Deus, talvez você já se entregou para Deus, talvez você já priorizou as coisas de Deus, só que o tempo foi passando e você foi deixando. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: eu tenho renovo para as tuas vestes, eu tenho renovo para as tuas vestes, eu vou te renovar e liberar sobre a tua vida a autoridade. O que Satanás quer fazer com você é fazer com que você permaneça de cabeça baixa. O que o pai quer fazer para você, você é filho. Eu tenho 4 filhos, e quando o filho peca, quando o filho erra, quando o filho desobedece, os cascudos rolam, irmão, longe da mãe, com certeza. Porém, eu não deserdo o meu filho. Satanás quer colocar o pai como aquele pai bruto, aquele pai, sabe, você pecou, agora você vai deixar de ser filho. Não, o pai te trouxe aqui para dizer: você continua sendo filho. Eu te trouxe aqui para renovar as tuas forças, eu te trouxe aqui para renovar a tua autoridade, eu te trouxe aqui para lavar as tuas vestes, para te renovar, diz o Senhor. Pedro negou. Deus, além de perdoar ele, sabe o que fez com ele? O tornou um grande pregador do Evangelho, o líder da igreja primitiva, um grande pregador. Por quê? Porque Deus faz além. Deus faz além. Escute o que eu quero dizer para você, para eu finalizar. Diante desse tribunal, a gente vai ver Deus trocando as vestes do sumo sacerdote Josué. Deus lhe trazendo novamente autoridade, trocando a sua mitra. Deus repreendendo Satanás. Só que depois que Deus faz tudo isso, aí o anjo vai falar com o sumo sacerdote. O anjo vai falar com o sumo sacerdote, e olha aí no versículo 7 o que ele vai dizer. Assim diz o Senhor, versículo 6 para você entender. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: aqui foi a primeira vez que eles falam diretamente com Josué. Depois do renovo, depois da purificação, depois que Deus repreende Satanás, aí o anjo vai protestar a Josué e vai dizer, versículo 7: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Olha o que Deus está dizendo: Josué, eu não troquei a sua veste sacerdotal, eu não renovei a sua autoridade para você continuar no erro. Deus está dizendo assim para ele: você precisa agora se posicionar em obediência, porque não adiantaria eu, com vestes limpas, dar um mergulho na lama. O que vai acontecer com isso? Eu vou me sujar novamente. Existem por aí pregando uma graça banalizada. Porque nós estamos no tempo da graça, pode tudo. Isso é mentira. A graça não é para ser banalizada. Pastor, mas você disse que Deus me trouxe aqui para perdoar os meus pecados. Sim, te trouxe para renovar as tuas vestes.
para resgatar a tua autoridade, para repreender Satanás que fica te julgando, porém para liberar você daqui com uma palavra: observa as minhas leis, obedeça a minha palavra, e aí então você vai ter acesso entre os que estão aqui. Pergunta, para a gente finalizar, pergunta: esse julgamento está acontecendo na terra ou nas regiões espirituais? Olha o que Deus está dizendo: se você obedecer o que eu estou te falando, se você obedecer, se você guardar os meus mandamentos, se você praticar o que eu estou te falando, o livre acesso entre mim e ti vai existir. Se coloque de pé, por gentileza. É como se Deus estivesse falando assim para o sumo sacerdote Josué: eu calei Satanás sobre as acusações que ele fez contra você. E cá para nós, ele tinha razão em te acusar. Se fosse um bate-papo, Deus ia falar: cara, você estava representando mal o povo, você estava representando mal, você estava todo sujo, meu. Se fosse nós, a gente ia falar: pô, que brecha é essa, cara? Eu calei Satanás com todas as acusações que ele estava fazendo ao teu respeito. Eu troquei as tuas vestes, eu resgatei a sua autoridade, troquei a sua mira. Porém agora o negócio é com você, porque sempre Deus vai fazer algo e esperar uma resposta nossa. Ouça o que eu vou dizer a vocês: Deus sempre vai esperar uma resposta nossa. Quem é pai e mãe aqui sabe que quando nós estamos falando com os nossos filhos e eles não respondem, o que dá vontade de fazer? Alguns vão dizer, dá um coro. O outro vai dizer, lembra do bumerangue? Bumerangue na minha época era a havaiana. Quando o filho não responde, causa ira. Quando o filho não responde, ele meio que está desmerecendo o que o pai está falando. É isso. O Senhor te trouxe aqui para você dar uma resposta a Ele, uma resposta a tudo aquilo que Ele falou para você e com você. Sabe, lembra daquela mulher que foi pega no ato do adultério? Lembra disso? Quando todos estavam com pedras na mão para atirar sobre ela, porque ela foi pega no ato do adultério. O que a lei dizia sobre isso? É morte. Nós vamos apedrejá-la até a morte. Levaram para Jesus. Agora nós vamos fazer um teste com ele. Agora nós vamos pegar ele. Esta mulher foi pega no ato, adulterando. E a lei de Moisés diz isso, isso, isso. E o Senhor, o que vai falar? O Senhor olhou e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que aconteceu? Um jogou uma pedra no chão, o outro jogou outra. Aí Jesus olhou para ela e disse assim: cadê, mulher, os teus acusadores? Só ficou ela e Jesus. O único que podia acusar aquela mulher era Jesus. Diga comigo: o único que podia acusar aquela mulher era. Por que Satanás está acusando o sumo sacerdote Josué? Ele é sujo. Lembra daquela história quando você vai falar o sujo falando do mal lavado?
apontando a sujeira do outro. Concluindo, Jesus disse para aquela mulher: os teus pecados estão perdoados. Aí ele diz assim: vai e não peques mais. Não existe banalização da graça. A graça é para você alcançar o perdão. A graça não é para você continuar no pecado. Escute, o que Deus está fazendo aqui, essa história que nós estamos falando aqui sobre o sumo sacerdote Josué, você precisa entender isso. Josué representava o povo, lembra? O sacerdote pegava os pedidos do povo e levava para Deus. O profeta pegava o que Deus queria falar e levava para o povo. Olha aqui, quando Deus restaura as vestes de Josué, Deus não está pensando somente em Josué, Deus está pensando no povo. Preste atenção, por favor. O que Deus está fazendo com você aqui não é simplesmente pensando em você, é pensando na tua família. O que Deus está fazendo aqui hoje com a tua família não é simplesmente pensando na tua família, é pensando nesta cidade. Deus está dizendo: ei, você pelos acusadores estava inapto a operar, a trabalhar, a fazer, a preparar um sacrifício de adoração. Porém eu chego, restauro o seu ofício, restauro o teu chamado, restauro a tua vocação, te limpo, te purifico, te justifico, e agora não só você será beneficiado, mas toda a tua família. Porque se falta fogo dentro da casa, falta fogo na família. Se falta fogo nas famílias, está faltando fogo na cidade. E Deus está dizendo: não, a chama não pode se apagar. A chama não pode se apagar. Feche os teus olhos, por gentileza. Os filhos precisam dar uma resposta ao pai. Os filhos precisam dar uma resposta ao pai. E Deus está falando com você. Deus te trouxe aqui para este culto para falar com você. Ele está dizendo: eu quero te purificar. Eu quero resgatar a tua autoridade. Mas eu quero fazer mais do que isso. Eu quero te resgatar a identidade de filho. Filho amado. Filho amado. Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Se tiver alguém, eu quero orar com você. Vem aqui para frente. A maior resposta que você pode dar ao Pai esta noite é aceitando a palavra dele, dizendo: Deus falou comigo, então eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Então eu quero voltar para aquilo que Ele tem para mim. Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Se tiver alguém, eu quero orar por você. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Você que quer voltar para os caminhos do Senhor, ou você que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Tem perdão para a tua vida. Os teus acusadores, Deus está calando hoje. Deus está calando os teus acusadores e está dizendo: é noite de decisão, é noite de resposta. Cadê a primeira pessoa que quer voltar ao Senhor? Cadê a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Tem alguém? Que Deus lhe conceda uma outra oportunidade. Agora toda a igreja, eu quero que vocês levantem as mãos mais alto que você pode. Mediante esta palavra que Deus falou aos nossos corações, eu quero liberar uma palavra profética para que você viva o melhor tempo da tua vida. Deus te trouxe aqui para purificar as tuas vestes. Vestes sujas são vestes de vergonha. Vestes sujas são vestes de vergonha. Isaías capítulo 61, versículo 10 diz: regozijar-me-ei muito
minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação e me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as tuas joias. O Senhor te veste com as vestes da salvação. Ele te prepara como uma noiva para aquele grande dia. Ele renova as tuas vestes e a tua autoridade. Ele renova as tuas vestes e a tua autoridade. Diga obrigado a Deus por